Alerta ligado, prazo de validade para o técnico Fábio Carille. Vasco busca acelerar processo para a venda do potencial construtivo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo nesta última hora, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, também importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela inscrição. Lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares. Para estar em todos os lugares, não pode ser qualquer um. Tem que ser alfa. BTB Esportes agora é alfa, sempre um lance à frente. Lá você encontra as melhores oportunidades e odds do mercado. Aposte com responsabilidade, lembrando sempre que é para maiores de 18 anos. Aproveite, faça o seu cadastro, primeiro link no comentário fixado. Seja alfa você também. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. As informações do legítimo Clube do Povo. E já quero começar esse vídeo falando sobre essa questão do alerta ligado. Porque, minha gente, torcedor cruzmaltino, não é possível. Todo o Vasco levou gols em todas as partidas do Campeonato Brasileiro. John, até aqui são apenas 4 partidas, é a 4ª rodada, o Campeonato Brasileiro só está começando, mas o Campeonato Brasileiro é uma competição em que você tem que ter muito cuidado, né? O Vasco, que inclusive teve uma ruim experiência em 2021 por conta do saldo de gols. Então, assim, tem que ser tratado com muito critério, com muito cuidado. O setor defensivo do Vasco, os vacilos, né, que muitas das vezes falamos no vídeo anterior sobre o Vasco facilitar, muitas das vezes, a vida do adversário. É uma luta, é um suor para o Vasco conseguir uma bola alçada na área, ou um chute de fora da área, uma finalização. Finalização nem se fala. Finalização nesse time ultimamente está complicado, está difícil. Mas pelo menos tem ali a saída, a solução com a bola para o Pablo Verratti. Muitas das vezes sobe lá no 3º andar para poder cabecear uma bola e buscar um gol para o Vasco. Mas a facilidade que o Vasco leva a gols é impressionante. É impressionante, meus amigos. E até aqui, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, o Vasco levou gols após a segunda derrota. Aliás, após a segunda derrota no campeonato contra o Ceará, o Vasco já é a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Então, tem que ligar o alerta agora. Tem que chegar, tem que falar, tem que ver ali os detalhes, o que está acontecendo, se é a parte mental, se é o nervosismo, a ansiedade, a pressão. O Vasco hoje tem o Maurício Lemos, que é considerado titular na posição, com a fissura na costela. O Lucas Oliveira, que foi contratado no início do ano, junto com o Lucas Freitas, não emplacou, né? E o Lucas Freitas, ao lado do João Vitor, tem cometido erros que têm comprometido as partidas. Tem comprometido, isso aconteceu com o Oliveira no Campeonato Carioca, naquele jogo contra o Volta Redonda, com o Maurício Lemos no jogo contra o Melgar. Meu Deus do céu, alguém tem que dar uma solução, tem que dar um jeito para essa zaga do Vasco. Aliás, num contexto geral, se você for analisar bem na partida de ontem contra o Ceará, o Vasco, em determinados momentos da partida, taticamente, um distanciamento, uma displicência, não tem uma organização tática. É só você buscar lá no jogo contra o Sport, semana passada em São Januário, o Sport estava melhor organizado taticamente que o Vasco. O Sport conseguia fazer transições, conseguia fazer passes. Muitas das vezes você observa que os gols
salvador do Verratti, e muitas das vezes os lampejos que o Vasco tem na partida, com o Nuno Moreira, com o Coutinho, acaba escondendo as deficiências. Mas, torcedor, a gente tem que estar aqui conversando e debatendo sobre essa questão. E aí entra esse detalhe. Eu pergunto a você, torcedor, será que o trabalho do treinador Fábio Carille não tem prazo de validade? Não está com prazo de validade? É muita insanidade, é muito exagero a gente tratar desse assunto aqui, porque por mais que o elenco é limitado. O Carille ele não tem as melhores peças, não tem os melhores jogadores na posição. Zagueiro, lateral. O Lucas Piton tá uma avenida, com todo respeito. O Paulo Henrique faz até o seu papel defensivamente. É um dos únicos que tenta, com o Verratti, que é um jogador decisivo. Mas o trabalho do Carille em si, acho que os jogadores têm sido reflexo do trabalho do Carille, que é um trabalho mal, Vasco é mal treinado até o momento, por mais que os jogadores, legal, estão fechados com o Carille, essa questão da união interna, de você, lutar pelo professor, lutar pelo técnico, mas é algo que acaba fazendo mal para o Vasco, para a sequência. Aí eu pergunto, beleza, demite o Carille hoje, vai trazer quem? Vai manter vai colocar o Felipe Loureiro? O mercado está inflacionado, ainda tem essa questão. Até o Vasco decidir um novo treinador é outra situação, é outra novela. A gente está vendo aí, o Caixinha foi demitido do Santos. E tá o Sampaoli já recusou o Santos por conta de valores, por conta de trabalho, por conta de uma situação que muitas das vezes acontece no Vasco. Falta de planejamento. Falta de planejamento. Aí você tenta buscar um Renato Gaúcho, como o Vasco tentou outrora, o Renato acabou também recusando. O Dorival vai cobrar 3 milhões. É o que ele está cobrando por São Paulo. O Fernando Diniz é uma limitação, é um trabalho que vai demorar. Né? Até o Fernando Diniz conseguir dar liga ao elenco, muitas das vezes o torcedor já vai estar ali, de saco cheio com o Diniz. Então é complicado, né, essa decisão, mas tem que ser tomado. Tem que ser tomado. A diretoria vai precisar, claro, levar em consideração. Eu acho que essa partida, o clássico de sábado, é o prazo de validade, né, para o Vasco mudar essa postura. O Carille ontem cobrou essa mudança de postura, porque tem o trabalho do Carille, taticamente, mas tem os jogadores também, tecnicamente, que entram numa partida onde o Ceará não jogou tão bem como esperado, não usou ali tantas transições, jogou pelo erro do Vasco, e aí entra a situação da questão do Vasco não ter aquela vontade, não ter aquela ambição de ganhar um jogo fora de casa, de conquistar 3 pontos, ou pelo menos pontuar fora de casa. Era o mínimo. Era o mínimo. Você pontuar fora de casa num campeonato que é tão difícil, que lá na frente, jogos como esse vai fazer toda a diferença. Aí tem a situação, o VAR divulgou, a CBF divulgou o áudio do VAR, que, assim, brigar muitas das vezes até com a imagem, em relação ali o jogador totalmente com o pé à frente, mas não dá para você responsabilizar 100% a arbitragem. A arbitragem vai cometer erros nesse Campeonato Brasileiro a favor, vai cometer contras, pode ter treinamento, pode ter o que for. Os erros vão continuar, infelizmente. O Vasco tem que fazer a sua parte em campo, buscar resolver em campo. E se caso acontecer uma intervenção de injustiça, aí sim a diretoria tem que cobrar. Mas fora isso, é complicado você ficar dependendo de um pênalti, dependendo do juiz. Não dá, pô. Você tem que jogar bola. E o Vasco não joga bola, o Vasco não está jogando. O Vasco, as jogadas não estão funcionando, nada está funcionando. Principalmente num jogo, na partida de ontem, que o Vasco jogou muito mal. Então, na minha opinião, sim, o Carille tem aí um prazo de validade. Tudo pode acontecer sábado, agora dia 19, o Flamengo, o Vasco fazer o jogo da vida, se empenhar a ponto de ser melhor que o Flamengo em campo.
de viver um clássico, como tem que se viver, e vencer para dar uma resposta ao torcedor. Fora isso, acho muito difícil a permanência do Carille. Bom, para a gente concluir aqui, minha gente, torcedor Cruz Maltino, vamos falar de coisa boa também, né? O Vasco busca acelerar ali o processo de vendas do potencial construtivo. O GE soltou uma matéria muito interessante do meu amigo João Guerra sobre a reforma de São Januário, o Vasco para acelerar a venda do potencial construtivo após o SPE. O Conselho aprovou a criação da sociedade de propósito específico para avançar na reforma e na venda do potencial construtivo. Esse SPE vai ter ali, em conjunto da prefeitura, um trabalho de intermediar, seu mediador, para acelerar o que falta da venda do potencial construtivo, a outra parte. O Vasco, que tem aí cerca de 280 mil metros quadrados disponíveis para a venda do potencial. Desse total, 50 mil metros já estão assinados e há conversas avançadas para outra parte significativa do montante já em fase de troca de minutas. Então, é uma notícia boa, uma notícia importante, né? Olhando assim o cenário do estádio São Januário, olhando aqui a arquitetura do arquiteto Sérgio Dias, né? Vai ficar espetacular. Inicialmente, o objetivo era que a obra começasse em janeiro. Acabou sendo não tendo ali o início da obra. E até agora não se tem um prazo, né? Tu espera que comece aí a partir do ano que vem com a venda, com esse objetivo de acelerar a venda do potencial construtivo. Bom, vou ficando por aqui. Amanhã cedo eu volto com mais informações, mais notícias, falando bastante sobre a partida de sábado, as últimas notícias do Vasco. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal BTB Esportes em todos os lugares. Valeu!